Boa noite. O Santos não jogou a rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. O acaso percebeu a falta de um jogador, não em campo, mas no coração de cada santista, na memória de quem gosta de futebol. Aos 82 anos, José Eli de Miranda, Zito, o eterno capitão, deixa o cenário da Vila Belmiro. O corpo de Zito chegou ao cemitério que fica no bairro do Marapé logo nas primeiras horas da manhã. Foi velado no Salão Imperial, que fica no segundo andar do prédio. A imprensa teve acesso parcial ao local. Pôde ficar a poucos metros do corpo, acompanhando a chegada de parentes e de amigos. A gente vem lutando há muito tempo, mas a gente entende que a vida é assim, né? E melhor assim que não sofra tanto. Então a gente se sensibiliza um pouco com isso e também com o carinho dos amigos e da família. Um dos primeiros a prestar homenagem foi o ex-presidente do Santos Futebol Clube. Marcelo Teixeira lembrou emocionado como o Zito era um batalhador dentro e fora de campo. É muito difícil, né? Mas como ele era, né? A gente tem que reunir forças. Era um homem realmente que tinha a imagem do Santos, não só como o eterno capitão de uma geração de ouro, hoje bem diferente dos atletas atuais. Aquela geração se identificou bastante com o clube. Ao passar como atleta, também teve um trabalho como dirigente exemplar. Fica uma referência, uma lacuna dificilmente será preenchida, não só como uma referência, como um grande capitão, um líder, mas acima de tudo uma referência, um exemplo como dirigente esportivo. José Eli de Miranda, o Zito, tinha 82 anos. Morreu após ter insuficiência respiratória na própria casa que morava em Santos. No ano passado, teve um AVC e ficou com a saúde debilitada. Foi considerado um dos maiores volantes da história do Santos e também da seleção brasileira. Pelo Peixe, atuou entre 52 e 67, foi bicampeão mundial em 62 e 63, venceu também a Taça Libertadores, Taça Brasil, o Rio-São Paulo, o Paulistão. Foram 727 jogos, 57 gols. Nós estávamos numa excursão do Santos, na Bélgica, e o Zito foi poupado. Ele estava com uma lesão e nós estávamos perdendo o jogo de 3-1 do time belga. Ele entrou no vestiário e falou para o Lula: eu vou jogar. Colocou a roupa e virou a partida. Nós ganhamos de 5-4. Esse era o José Eli de Miranda, o Zito, que nos deixou hoje. O Santos Futebol Clube decretou luto de 7 dias. Nós perdemos o ídolo, o amigo, a competência. Nós perdemos uma parte da história. Eu acho que é isso, do Zito, é isso para falar. O corpo de Zito ficou aqui em Santos até o início da tarde, depois seguiu para Roseira, cidade do Vale do Paraíba, onde ele nasceu. Antes de seguir viagem, o corpo ainda deu a última volta na Vila Belmiro e recebeu uma queima de fogos. Durante esta edição, você confere mais homenagens a Zito. Agora é para valer. A CET está multando quem não respeitar a nova sinalização na rua Santa Catarina, no José Menino, em Santos. Agentes da companhia já estão fiscalizando o local. É proibido estacionar na via de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 8 da noite. A multa para quem desrespeitar a nova sinalização é de R$ 85,13 e mais 4 pontos na carteira. O trecho que sofreu alteração fica entre a Praça Washington e a Avenida Presidente Wilson, do lado direito da via, e entre a Rua Rio Grande do Sul e a Avenida Presidente Wilson, do lado esquerdo. E o Detran inaugurou uma nova sede no bairro do Jabaquara, em Santos. O posto conta com infraestrutura baseada no poupa-tempo. Nesta sala serão realizadas as provas teóricas dos candidatos à primeira habilitação, sem papel e caneta. Agora a prova será realizada no computador e o resultado sai na hora. Essa será
são algumas das mudanças da nova sede do Detran de Santos. Uma unidade feita sob medida para o Detran, para o atendimento da população aqui de Santos, né? 1.200 metros quadrados de área construída, funcionando no padrão poupa-tempo, que é um padrão de excelência e qualidade de prestação de serviço público, né? O novo posto conta com equipamentos atualizados e maior facilidade na comunicação visual. Outra mudança é o horário de atendimento, que passa a funcionar também aos sábados. A capacidade de atendimento foi ampliada, passando de 9.000 para mais de 22.000 serviços mensais. Atualmente, 92 unidades do Detran de São Paulo funcionam nesse novo padrão, que foi inspirado no poupa-tempo. Com isso a gente consegue minimizar erros, né? Então o cidadão, quando ele chega aqui, ele recebe uma senha somente quando ele tem todos os requisitos, né? Todos os documentos válidos, né? Para poder realizar os serviços. Então ele não fica na fila desnecessariamente. O novo posto funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde. O endereço é Rua Teodoro Sampaio, 110, no Jabaquara. Muito bom, né? As instalações, a acomodação. Passei ali na triagem, fiquei bem rápido na fila, coisa de 5 minutos. E agora estou bem acomodado aqui, aguardando o meu número. Os painéis, tudo novo, iluminação. Achei bom. 3 unidades de saúde foram furtadas em São Vicente nesse fim de semana. As unidades de estratégia de saúde da família Saquaré, na Vila Margarida, e do Rio Branco foram invadidas e tiveram apenas material de limpeza e mantimentos levados. A unidade de pronto atendimento da cidade náutica, que está em obras, teve a porta arrombada, mas nada foi levado. Até o momento, ninguém foi preso. Nós voltamos já. Para mim é um orgulho muito grande ter participado do Santos de lá desde 52 até hoje, né? As entidades beneficentes que participarão do Festa Inverno deste ano tiveram que passar por um treinamento hoje à tarde. 29 representantes e 65 artesãos foram ao Corpo de Bombeiros de Santos e tiveram uma aula de primeiros socorros e noções de manipulação de alimentos. A Festa Inverno 2015 começa no próximo dia 3 e será na Arena Santos. Os livros para colorir direcionados a adultos estão em alta. Alguns títulos estão entre os mais vendidos do Brasil este ano. Aproveitando esta moda, a Prefeitura de Santos produziu desenhos de pontos turísticos da cidade para colorir. Eles estão disponíveis na internet. Alguns chegaram até as salas de aula do Colégio Santa Cecília. Quando eles estão pintando, o silêncio e a concentração tomam conta da sala do 6º ano. O pavão remete ao orquidário municipal, a escultura de coração que fica na Avenida Ana Costa e a obra Ondas, localizada no emissário submarino. Esses pontos turísticos de Santos recebem novas cores pelas mãos dos alunos. Ao colorir, o aluno relaxa, ele presta atenção, ele observa aquela forma e ali ele vai gravar melhor aquilo que ele está buscando aprender, né? Então, se você prestar atenção aqui na nossa sala de aula agora, todos estão calminhos, concentrados, filosofando, pensando naquilo que é o nosso ponto de estudo. Aprender sobre os locais turísticos da cidade faz parte das disciplinas de História e Geografia. Durante o ano, além de aprender em sala de aula, os alunos conhecem de perto os locais. Vai ter uma prorrogação desse trabalho, conhecendo realmente os pontos turísticos que a cidade apresenta, né? O que tem para eles se divertirem. E pintando, logicamente, eles vão estar conhecendo primeiro o que é, para depois identificar a localização. O que você está pintando? É o Tominhataki, uma escultura que fica localizada no emissário e criado por japoneses. Um pavão que seria do orquidário. Você já visitou o orquidário? Já, ano passado. É muito lindo. Tem vários animais, tem macacos, tem pavões, tem um rio também. Os desenhos referentes aos pontos turísticos da cidade foram inspirados nos livros de colorir para adultos. Eles foram criados no final de maio pela Secretaria de Turismo de Santos e estão disponíveis pela internet.
Cecília Dias é uma das pessoas que ajudaram a desenvolver os desenhos. A gente faz em papel manteiga, baseado em fotos e em imagens desses livros como inspiração. E aí nós escaneamos depois, arrumamos os traços para ficar bem mais fácil. E aí nós escaneamos e disponibilizamos na página do Facebook, que é o Portal de Turismo de Santos. Após a pintura, as pessoas podem enviar os desenhos para a Secretaria de Turismo, que publica as obras na página do Facebook. É só entrar no Facebook, na página do Portal de Turismo de Santos, e aí você entra no álbum O Bom de Santos para colorir, e lá vai ter um link no qual você pode escolher o desenho que você quer para imprimir em alta resolução. Clássicos da literatura infantil contados de maneira diferente, com interatividade. Alunos do Colégio Santa Cecília participaram de um sarau. Estava navegando numa boia, faz. Foi assim, de forma criativa e toda caracterizada, que a contadora de histórias Eliana Greco comandou o sarau no Cineclube Lanterna Mágica, com a história do Pequeno Príncipe para os alunos do Colégio Santa Cecília. Foi assim, feche os olhos, raposo. Isso deve abrir alguma porta desse planeta. E ele fechou os olhos e assim que ele virou, a porta do planeta abriu. O B546 abriu, mas estava um silêncio assim, total lá dentro. E o Pequeno Príncipe andava e um silêncio, não se ouvia nada. Ele achou muito estranho. Falou, eu acho que o serpente está por aqui. O sarau é realizado uma vez por mês, sempre com temas variados. Eliana, que trabalha na Pinacoteca Benedito Calixto e também está cursando o primeiro ano de jornalismo aqui na Unisanta, destaca a importância de se apresentar na universidade que estuda. Eu não esperava esse convite, que foi feito aqui pelo Cineclube, e eu gostei muito. Primeiro porque ele já pediu uma história específica, né, que é o Pequeno Príncipe, é uma história, é um clássico. É difícil de você resumir ou dar uma modificada, não tem como. Então eu escolhi um dos capítulos e aí passei para as crianças dessa maneira. E como você se sente ao ver o interesse das crianças pelo conto? Ah, nossa, muito alegre. Eles são muito assim, único, e é na hora a resposta. Você acabou de contar, ele acabou de responder. Então as carinhas e bocas é na hora. Você viu que eu brinquei várias vezes, fiz pergunta. Alguém tem raiva? Tenho. Alguém tem ciúmes? Tenho. Então é muito gratificante. A história do menino que viaja pelos planetas cativou as crianças, que riram, interagiram e brincaram junto com ela. Então, eu armei uma tramóia, dei um grito bem ouvido da jiboia. Eu gostei dela, eu gostei da música, ela é legal. É isso. Adorei, muito legal. O Caderno Regional volta em instantes. Minha vida foi feita aqui em Santos. Futebol. O Santos abriu a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira passada. Um empate em 2-2 com o Atlético Mineiro em jogo que seria disputado neste fim de semana. Os outros times paulistas entraram em campo e garantiram pontos importantes na tabela. Veja os gols. O São Paulo fechou a rodada na liderança do Brasileirão após vencer o Chapecoense por 1-0 com um golaço do volante Souza, um belo chute de fora da área. O Palmeiras começou perdendo em casa para o Fluminense. Aos 16 minutos, Magno Alves invadiu a área pela esquerda, rolou a bola para trás e Jean aproveitou bem para fazer 1-0. Aos 47 do primeiro tempo, o alívio. Após escanteio, Rafael Marques cabeceou no ângulo e empatou. No finalzinho do jogo, Diego Cavalieri espalmou a cobrança de falta. Cristaldo mandou na trave no rebote. Ele mesmo conferiu. Palmeiras 2, Fluminense 1. No sábado, o Corinthians recebeu o Internacional e Nilmar abriu o placar para o time do Sul. Wagner Love entrou no segundo tempo e sofreu a falta que resultou no gol corintiano após bela cobrança de Jadson. E o próprio Love decretou a virada corintiana em casa após a jogada de Renato Augusto. Final, Corinthians 2, Inter 1.
Nós recebemos aqui no estúdio o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, antes da gente falar aí sobre a nota triste da semana, a morte do eterno capitão Zito, vamos analisar os jogos dessa rodada. O São Paulo lidera o campeonato, o Palmeiras venceu a primeira em casa no Brasileirão e o Corinthians parece que vem se acertando, né? Saiu perdendo, acabou virando o jogo e venceu. Pois é, Irineu, vamos por partes, né? Boa noite, amigos do Caderno Regional. São Paulo, até a gente já tinha conversado aqui, né, Irineu? É o time que está bem melhor montado, chegou um novo treinador, tem bons jogadores e vai conquistando vitórias, não com um jogo muito bonito, mas vai conquistando essas vitórias. Já está aí líder da competição e deve ficar disputando mesmo até o fim. São Paulo vem bem, segunda vitória do Osório, né? O treinador está sendo bastante badalado pela metodologia dele, mas o São Paulo muito bem. Já o Palmeiras, Irineu, nunca vence. Quando foi justamente vencer, foi para colocar o Santos na zona do rebaixamento, né? Eu acho que todo santista estava de olho nesse jogo no domingo, porque esse resultado seria ruim para o Santos, como foi. Uma vitória sofrida do Palmeiras. Aliás, as mesmas deficiências que vinham acontecendo com o Oswaldo de Oliveira como treinador aconteceram. Agora à tarde o Marcelo Oliveira foi anunciado oficialmente como treinador do Palmeiras, né? Ele que saiu do Cruzeiro, né? Foi o técnico atual, o técnico bicampeão. Ele que vinha fazendo um trabalho questionado lá no Cruzeiro, por incrível que pareça, né, Irineu? E caiu... Coisas do futebol brasileiro. Coisas do futebol. Caiu, vai chegar, vai tentar dar uma cara nesse Palmeiras, que apresentou 22 reforços. Ainda prometeram mais reforços ao longo da temporada. Está bem complicada a situação. E vale lembrar que essa vitória, o Palmeiras tinha entrado na zona do rebaixamento com os resultados de sábado e com a vitória acabou colocando o Santos. E o Santos que vai enfrentar o Corinthians. A gente ainda vai falar muito sobre isso na quinta-feira, né, Irineu? Mas o que vale destacar do Palmeiras é mais isso. E o Corinthians engrenou a segunda seguida, uma equipe que vinha de crise, reconquistou também essa questão de vencer em casa, porque vinha tendo maus resultados em casa. Um adversário interessante, que é o Internacional, vem bem na Libertadores. O Nilmar meteu um golaço, né? A gente até comentava. E o Corinthians teve força para virar, engrenou a segunda seguida, deve aí reencontrar não o bom futebol, mas sim o futebol de resultado, que é a especialidade do Tite, aquela, né, como a gente está cansado de ver como o Tite arma esse Corinthians, não faz grandes jogos, mas acaba conquistando o resultado, e o Corinthians começa a subir na tabela, já está ali entre os 4 também, para começar a incomodar ali quem que vai disputar esse título, Irineu. Cedo para a gente falar em título, mas a gente já consegue perceber as equipes que vão mesmo disputar para conquistar esse título, né? Bom, além da rodada do Brasileirão, a seleção brasileira estreou na Copa América e sofreu bastante para vencer a seleção do Peru. Veja os gols. Comecinho de jogo, falha da defesa brasileira e Cueva aproveitou para fazer 1-0 Peru. Logo em seguida, Neymar aproveita bem o cruzamento de Daniel Alves e empata. No final do jogo, Douglas Costa recebe de Neymar e marca o segundo para o Brasil. Final, Brasil 2, Peru 1, no jogo de estreia da Copa América. Bom, numericamente, tudo continua a favor do Dunga, né? Pois é, 11 vitórias, né? 11 jogos, 11 vitórias. Não dá para reclamar disso, né? Na frieza dos números, como eu já disse aqui a semana passada. Se você analisa friamente pelos números, só olhar os números, não há o que dizer. Agora, o que você achou da partida? Olha, Irineu, uma partida surpreendente do ponto de vista negativo. Foi uma partida muito ruim. Toda expectativa em cima do Neymar. E se não fosse o Neymar, Irineu, olha, seria o 7-1 peruano, talvez? Não, porque o Peru não tem esse poder de fogo da Alemanha. Mas se a gente fizer aqui um exercício de imaginação, assim, o jogo com o Neymar e o jogo sem o Neymar. Pois é. Se tira o Neymar do jogo, o Brasil teria perdido. 1-0. Não, e é impressionante como cai o número de lançamentos, o número de dribles, o número de participações e tudo, quando você analisa o jogo com e sem o Neymar. A única jogada de ataque que o Brasil teve sem o Neymar foi o Felipe Luiz, que acabou sendo muito egoísta e não tocou para o Diego Tardelli, que fez um péssimo jogo, que poderia até ter finalizado bem. Não justificou a convocação ainda. Não justificou a convocação, não justifica ser titular. Aliás, Irineu, em certo momento, até pensando na participação no Caderno Regional aqui, quando o Brasil caminhava para o empate, a ideia era chegar aqui e falar assim, pô, Dunga, então perde logo a seleção, volta o Robinho para ajudar o Santos, porque o Robinho está passeando na seleção brasileira. O William não fez uma grande partida ontem também, e o Robinho muito bem poderia ter ocupado a posição dele, jogado ali com o Neymar e ter mudado. Ele acabou escolhendo o Everton Ribeiro.
E o Dunga, no fim da partida, o Irineu, ele quis defender todos os jogadores do elenco, tirando um pouco da importância do Neymar. Ele está certo em fazer isso porque o treinador não vai chegar lá e vai falar só o Neymar joga e tem todos os outros jogadores também. Agora, a gente não precisa falar isso, né? A gente pode conversar com o telespectador da Santa Cecília TV e falar que é Neymar Futebol Clube. Foi Neymar 2-1 no Peru. Neymar 2, Peru 1. Peru 1, porque a seleção ela depende do Neymar e o Neymar fez os melhores lances, fez uma arrancada maravilhosa. Não é que seja ruim isso, né, Juan? Qualquer time hoje no Precisa mundo claro. gostaria de um Neymar no time Exato. dele. Mas eu acho que é preciso se criar uma alternativa na possibilidade de não ter o Neymar, como aconteceu na Copa do Mundo. De repente agora na Copa América, vai saber, toma um outro cartão, fica sem poder jogar ou se machuca. É preciso criar uma alternativa que a gente não vê muito essa alternativa. Né? Não vê essa alternativa, Irineu, e às vezes dá a impressão que péssimos jogadores estão em campo porque acho que eles se escondem no talento do Neymar. Então a gente pode questionar algumas, como por exemplo, o Fernandinho já não mostrou que vinha jogando bem na Copa do Mundo e de novo ele foi insípido. A gente não que ele seja um mau jogador, mas às vezes ele não tem a inspiração necessária para jogar uma partida de permanecer como o titular da seleção brasileira. Claro, o Dunga teve o desfalque do Felipe Coutinho, acredito que ele ali com o Neymar, Felipe Coutinho tem vindo bem, seria diferente, mas a seleção está aquém do que a gente espera. O próprio Roberto Firmino, em sua estreia numa partida oficial, porque até então ele vinha vindo bem nos amistosos, quando foi partida oficial esteve bem apagado. Eu acho que o Dunga tem que partir para o Robinho. O Robinho, ele teve machucado, voltou contra a metade ali do jogo de Honduras, né? Ele ainda foi meio poupado nesse jogo de estreia, mas acho que o Robinho é uma peça fundamental na partida contra a Colômbia, Irineu, porque a seleção precisa de jogadores com mais experiência. Tem o talento do Neymar, mas precisa de talentosos e experientes, porque tem um monte de jogadores ali que estão embolando aquele meio de campo do Brasil e não estão fazendo a diferença. O Dunga precisa acordar. Óbvio, se a gente for ver só os números, ele está de vento em popa. Tá. Essa vitória foi importante para o Brasil para seguir na competição, mas o futebol muito feio, Irineu. Isso faz, com toda essa crise que envolve o futebol mundial e muito a CBF, faz com que os torcedores cada vez mais prefiram os clubes à seleção. E isso não é legal, né? Beleza. Bom, falar um pouquinho da segunda divisão do Campeonato Paulista, Jabaquara e Portuguesa, Clássico das Praias, 0-0 no final de semana, Juan. Pois é, Irineu, também é uma partida ruim. O resultado bom porque as duas permanecem bem classificadas ali no grupo 3, lutando por uma classificação. Encerrou a rodada, né? Volta agora a segunda rodada para classificar nesses 4 primeiros. Acho que o grande destaque foi mesmo o VT ali na Santa Cecília TV, na voz do Edson Canegares, que ainda conseguiu levar um pouco de emoção para uma partida 0-0, aquele 0-0 sem emoção, Irineu. Não aquele 0-0 que os goleiros brilham, o 0-0 sem emoção. Destaque mesmo para a transmissão da Santa Cecília TV. As equipes seguem bem na competição, voltam no fim de semana, nesse início da segunda rodada, então invertem-se os mandos, né? Uhum. Então vão pegar os mesmos adversários que elas já pegaram. Jabaquara vai enfrentar o Tabuão fora e a Portuguesa recebe o Diadema em casa. Esse jogo vai ter transmissão da Santa Cecília TV ao vivo. É isso aí. Bom, Juan, quem gosta de futebol está triste nesse fim de semana. Zito, capitão, bicampeão pelo Santos, campeão mundial pela seleção brasileira, nos deixou neste domingo. Além de grande jogador, Zito atuou como dirigente do Peixe e revelou grandes talentos. A admiração ficou clara por meio das redes sociais. A página do craque do Barcelona, Neymar, exibe uma foto dele com Zito. O registro tem quase 230 mil curtidas. Zito foi um dos responsáveis por revelar o atacante e pela ida dele para o Santos Futebol Clube, quando ainda era um adolescente. A Confederação Brasileira de Futebol também prestou homenagem ao ex-volante do Peixe e da seleção. A CBF publicou foto e uma frase de agradecimento. A página oficial do Santos Futebol Clube, a torcida Sangue Jovem e a torcida Jovem relembraram a importância de Zito para as conquistas do Alvinegro. Bom, o que mais falar de Zito, não é, Juan? Capitão, o eterno capitão do Santos, com certeza vai deixar muita saudade. Pois é, Irineu, e não deixa saudades apenas como ex-atleta, como também todo o papel que ele teve nessa reestruturação do Santos, nessa reerguida do Santos, né, no início do século 2000, com o ex-presidente Marcelo Teixeira, o Zito, que era ali o gerentão, o comandante, e que a gente sempre fala muito de Robinho e Neymar, mas outros jogadores que o Zito batia o olho e sabia que serviriam para o Santos. É uma pena, né, Irineu, mas como todos falam, né, é o ciclo da vida que vai acontecendo. Resta a gente lembrar
sempre do Zito, desse ídolo que ele foi para o Santos, desse capitão, o eterno capitão. Interessante que todos os ex-jogadores e pessoas que convivem com ele ressaltam a questão do capitão. O maior capitão que o futebol brasileiro já viu. Capitão realmente que entrava em campo, mudava o jogo, orientava os atletas e depois ele levou isso para fora de campo e fez também o Santos brilhar nessa questão de reencontrar o caminho de revelar bons atletas, ele com toda essa experiência. O Santos vai sentir muita falta desse tipo de profissional do Zito, da mesma forma que as pessoas, os familiares, os torcedores vão sentir falta desse grande ídolo do Santos, viu, Irineu? Juan, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Boa noite, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. E quem conviveu com o ídolo dentro e fora dos gramados vai guardar para sempre na memória os grandes momentos do amigo. Um exemplo de dedicação, um exemplo de honestidade, um exemplo de correção e um exemplo de capitão. É uma bandeira no clube, grande capitão, seguramente o maior capitão do futebol brasileiro de todos os tempos. E, além do mais, uma pessoa digna, um cara que amava o Santos Futebol Clube. Por isso é um momento muito triste de toda a família alvinegra. É uma perda irreparável, né? Futebol mundial em si, né? Mas ele deixa um legado de liderança, de um homem de visão. Quantas vezes nós olhamos a base, os meninos que tinham futuro e discutimos sobre aquele jogador que poderia ser no futuro um craque. Grande capitão, grande homem e um herói dentro de campo. Um jogador que se fazia de tudo. A minha administração, durante 10 anos, tem, sem dúvida alguma, referências. Uma das principais, se não a principal, chama-se José Eli de Miranda Zito. A minha vida toda em Santos eu devo a ele, a Deus, né, que me colocou no caminho. E, enfim, eu não tenho nem palavra, porque é uma pessoa maravilhosa e que vai deixar um vazio muito grande. Para mim, ele foi um pai, que eu cheguei garoto aqui na vila e graças a ele e a outros que infelizmente também já partiram, me ajudaram muito a mim, a Clodoaldo, a Manuel Maria, os jovens que estavam crescendo, Negreiro, Douglas. Então, acho que é uma perda irreparável. A gente perdeu um amigo, mas a gente vai ter que lembrar sempre dele. Enfim, perdemos nosso grande capitão. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia.